E aí, meus amores, aula de biologia para o Colégio Solução, professora Ana Lia. Vamos que vamos, segundo ano, estamos aqui na parte de bactérias, aula 2. A gente vai entrar agora na estrutura bacteriana. Meus amorizinhos, me conta, tá comendo muito nessa quarentena? Cara, tá me dando aqui, ó, essa aula aqui, eu estou na hora da fome da pessoa. Mas vamos aí, entre uma aula e outra a gente dá uma pausa, come uma fruta, toma uma água, não esqueçam de tomar água. Amores, vamos para a estrutura bacteriana que a gente já falou. Esse slide tá aí para ti, super completo, com todas as informações que tu precisa para fazer as avaliações e para aprender até com questõezinhas no final. Meus amores, o que tu tens que saber? Ela é um ser unicelular, a gente já sabe isso, uma célula procarionte, e ela pode viver isolada ou em colônias. O que significa? Existem algumas espécies de bactérias que só encontra elas juntinhas umas com as outras. E a gente tem que saber os formatos que as bactérias podem ter. Pode ter redondinha, pode ter em formato de vírgula, pode ter em formato de espiral, e elas recebem um nome. E essas bolinhas, às vezes, se são bolinhas, podem viver juntas como um cachinho de uva, tipo um colar de pérolas, e a gente tem que saber o nome dos formatos e dos arranjos, ok? Mas antes da gente entrar nessa parte, a gente quer dizer, eu vou deixar, já vamos começar por essa parte que até que é mais simples, tá? Ana Lia, você pode aproximar, por gentileza, que eu não tô conseguindo enxergar, porque eu estou aqui mexendo no meu celular para estudar e não é o computador? Claro, meu amor, esse slide você vai receber no estudos também. Olha que bonitinho aqui, ó, tu tem que saber, isso se chama morfologia, ou simplesmente formato das bactérias, e arranjo, que significa como que elas se organizam, se a espécie se organiza isolada, se organiza juntinha com as outras. Então vamos primeiro para os formatos aqui, ó, vou aproximar aqui para ti. Olha só, coco, é coco. Cocos, se for no plural, não é cocô, pelo amor, nem coco, é cocos, se for uma bolinha. Se ela for, que é bastante comum, tipo um bastãozinho aqui, a gente vai ver que algumas têm flagelo, outras não, ela se chama bacilo, tá? Se é em formato de bastão, é bacilo, em forma de bolinha, cocos, as mais comuns. Aí, olha ali o tubarão-baleia. E aí, quais são os outros formatos? E isso, gente, o formato e o arranjo, às vezes, dá o nome da espécie. Por exemplo, lactobacillus. É uma bactéria que tem o formato de bastão e que faz fermentação lática, que é responsável por fazer o nosso iogurte, que transforma o leite em ácido lático e tá no nosso intestino. Por exemplo, Vibrio cholerae é um vibrião, uma bactéria em formato de vírgula que causa cólera. Olha só que o nosso próximo formato, ela é quase um bastãozinho, mas ela é levemente inclinada, então ela é chamada de vibrião. Outros que são levemente espiralizados, tá? Não vai pensar que é uma super espiralização. Espiral é aquilo que está formando ali o caderninho do nosso, a molinha do nosso caderno, ó. Quando é levemente espiralizada, ela se chama de espirilo. Quando ela é um pouquinho mais espiralizada, ela se chama espiroqueta. Notem aqui, ó, que ela é mais compridinha que as outras, mas também ela é mais fininha. E aí depois a gente tem, então, vimos aí os formatos: coco, bolinha, bacilo, bastão, víbrio, formato de vírgula, espiroqueta é mais espiralizado, espirilo menos espiralizado. E aí os arranjos. Se eu tenho duas bolinhas juntas aqui, ó, algumas bactérias, diplococos, a gente chama o nome do arranjo. Se eu tiver, por exemplo, um colar de pérolas, sempre que eu encontro a bactéria, ela tá junta com as irmãzinhas, assim, ó, todas, cada uma é um organismo. Ela se chama, esse arranjo, Streptococcus. É Streptococcus, tá? Todo mundo confunde Streptococcus com Staphylococcus. O estáfilo, gente, é em formato de cacho de uva. E o strepto de colar de
de pérolas, ok? Então, se tiver que aí a grande dificuldade é saber lembrar qual que é um, qual que é outro. E aí também streptobacilos, é quando tem um bacilo grudadinho no outro. Aí tem esse aqui tipo sarcina, sarcina é uma bactéria que causa uma infecção hospitalar bem séria, é tipo sarcina, tá? São quatro bactériazinhas na frente, 4 bactériazinhas atrás, forma tipo um cubinho. Tem as tétrades, que não estão aqui, que são só quando tem as 4 assim, ó, sem ter as de trás. Então aqui a gente viu alguns arranjos. Muitos bacilos vivem isolados, tá? Víbrio vive isolado, mas o coccus é o que costuma ter mais presença delas em arranjos. Qual é o detalhe? Estão observando que aqui está escrito em português Streptococcus diplococcus. Agora, se te aparecer começando com S, Streptococcus, cus com 2 Cs, com Y, depois se for Staphylococcus com PH. E se tiver na nomenclatura científica, o que é nomenclatura científica? A primeira maiúscula, a gente viu isso em aula. Todas as demais minúsculas e grifado significa que é uma espécie tipo Staphylococcus aureus, por exemplo, uma bactéria que está no nosso corpo, que causa algumas infecções. Se for Staphylococcus aureus, sublinhado, grifado em latim, é uma bactéria, uma espécie que recebeu o nome devido ao arranjo que ela tem. Então, sempre nos vestibulares se pergunta, como é que eu sei que é simplesmente o arranjo, que pode se tratar de qualquer bactéria, ou se é uma espécie? Veja se está na nomenclatura científica. Nomenclatura científica tem que ter 2 nomes, o gênero e o epíteto específico, sublinhado com a primeira maiúscula, ok? Então, se for Staphylococcus aureus, Streptococcus aureus, é o nome de uma espécie que tem esse arranjo. Mas existem outras bactérias, além dessas, que têm esse arranjo também, que não são especificamente. Ok? Entendemos? Ok. Então eu vou deixar esse videozinho aí curto, só pro arranjo bacteriano. Fechou? E na próxima aula, arranjo e formato, no próximo videozinho a gente vê detalhes da anatomia bacteriana. Fechou?